Pessoal, então, eu queria primeiro agradecer o André. O André Vicente é uma pessoa que atua nessa área de saúde já faz tempo, hoje na Vertex, tratando de doenças raras, políticas públicas nessa área. A gente sabe que é um campo super desafiador, né? Enfrentar muitas vezes encarar um mercado muito pequeno, com uma necessidade muito grande, com valores em R&D, em pesquisa muito significativos, né? E como você conseguir mudar a vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, sensibilizar o governo da importância dessa questão, né? Então, a gente realiza aqui, André, como você sabe, toda sexta-feira, essas talks de temas absolutamente variados, mas ligados a esse nosso mundo de relações governamentais, na maior parte das vezes. E queria agradecer demais o seu tempo, sua disponibilidade para papear com isso, para papear com a gente sobre esse tema, que eu acho que é um tema super relevante, ainda mais no momento onde o SUS passou por várias provações, várias discussões sobre o papel do Estado na saúde, e eu acho que cada vez mais a gente vai ter que enfrentar esses debates, e você é uma das pessoas que eu acho mais qualificadas aqui para discutir isso com isso. Então, bem-vindo, e vai ser um prazer papear contigo. É isso, Rafael. Eu que agradeço muito a gentileza, a disponibilidade de vocês. Eu não posso iniciar esse nosso bate-papo aqui sem antes agradecer a cada um de vocês. É uma satisfação poder estar aqui debatendo um tema de alto impacto social, alta relevância. É muito gratificante para nós que trabalhamos com saúde poder discutir políticas públicas, né? Porque a gente consegue ver na prática, Rafael e todos aqui, o quanto que nós podemos ajudar e contribuir com milhares, às vezes milhões de brasileiros que dependem de assistência do SUS, né? Então, é muito gratificante falando de políticas públicas de saúde, tá bom? Eu queria iniciar esse nosso bate-papo aqui falando um pouquinho da minha experiência, Rafael, você me permite? Claro, por favor, se apresente e fique Legal. absolutamente à vontade. O floor, como dizem, é seu. O microfone Ótimo. é seu, fique à vontade. Nós vamos até às 18 horas aqui, correto? Mas tem Exatamente. assunto aqui para uma semana inteira, já vou logo avisando, gente. Pô, que ótimo. Vamos escolher, então, uma que não tenha feriado, para a gente não perder essa... Bom, pessoal, eu tenho 30 anos de experiência na indústria farmacêutica, já trabalhei por vários laboratórios alemães, americanos, de Israel, francês, japonês, e hoje eu trabalho numa empresa, ela é americana, um laboratório de biotecnologia. A nossa empresa hoje ela é totalmente voltada para a solução da fibrose cística, que é uma doença rara que acomete muitos pacientes pelo Brasil e no mundo também. Então, a gente respira, nós sempre falamos isso internamente, nós respiramos fibrose cística, literalmente. 100% do nosso portfólio é voltado para a solução da fibrose cística. Mas eu já atuei como representante de vendas, gerente de marketing, gerente de acesso, diretor de relações públicas, diretor de farmacoeconomia. Hoje exerço a função de diretor de relações governamentais na Vertex Farmacêutica, tá? Então, é uma grata satisfação. Já trabalhei com oncologia, doenças crônicas não transmissíveis, HIV, AIDS. Hoje, eu estou 100% voltado aqui para ajudar a causa das doenças raras, tá? Então, essa é uma breve introdução aqui. Eu sou formado em comunicação social, fiz 2 anos de biologia, pós-graduado em gestão empresarial, e estou pensando seriamente em fazer um mestrado agora no início do ano. Não podemos parar, gente. Não podemos parar. É verdade. Mas você compartilha com a gente já para onde está indo, porque você é um profissional super poliglota, assim, né? Nesse sentido de que várias áreas te atraem. Vai para essa área um mestrado nessa área de Helgov ou vai para Políticas outra públicas. área? Políticas Políticas públicas, públicas. legal. Isso. Legal, Políticas ótimo. públicas. Eu estou avaliando qual a Parabéns. melhor opção, tá? Legal, E, legal. além disso, Rafael e todos aqui, eu dou aula também sobre acesso ao mercado em pós-graduação em 2 faculdades e, de vez em quando, sou chamado para fazer também algumas apresentações e discutir políticas públicas em fóruns, congressos e eventos também, tá? Uma breve introdução aqui da minha carreira.
De vez em quando você dorme, né? De vez em quando, assim, você consegue descansar. Não é sempre. É verdade. Bom, agora, como é que vocês preferem conduzir aqui? Vocês querem fazer as perguntas? Eu posso ir falando aqui, a gente vai discutindo. Eu acho que eu já tenho 75 perguntas só com a sua introdução. Então, você, eu acho que poderia fazer uma introdução do assunto, André. Acho que todo mundo está curioso para entender um pouco mais o que são doenças raras, né? Como se dá o tratamento, por que isso tem a ver com políticas públicas e, especificamente, a fibrose cística, qual o desafio, né? O que ela é e qual o desafio. Acho que vale por aí, e aí a gente entra numa conversa mais das nossas perguntas. Peço que você não julgue, a gente vai fazer as perguntas mais básicas para entender realmente o que é. Por favor, sintam-se à vontade, tá? Eu vou falar aqui uma série de números, de estatística, gente, mas antes de falar aqui esses números, eu queria deixar muito claro que quando a gente fala de doença rara, é difícil a gente atuar nesse mercado sem se envolver, sem se emocionar, gente. É muito complexo o que eu vou falar para vocês aqui. Eu já tive experiência de amigos muito próximos, felizmente nada familiar, mas amigos muito próximos, que teve um filho com doença rara, e eu acompanhei um pouco de perto a jornada, a peregrinação desse meu colega, que hoje ele é padrinho da minha filha, então um grande amigo, e eu pude acompanhar essa jornada. Então, antes de falarmos de números, de estatística, política, eu queria abrir esse nosso bate-papo falando que é muito difícil a gente não se envolver, gente, com esses cidadãos, né? Então, o que é uma doença rara, né? Olhando, a Organização Mundial de Saúde fala que uma doença rara são todas aquelas doenças que têm 65 indivíduos para cada 100 mil. Então, é super limitado. 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas. Quando essa doença tem esse número estatístico, para a gestão pública, para as organizações internacionais e nacionais também, essa doença é classificada como uma doença rara. 65 indivíduos a cada 100 mil. Isso dá aqui no Brasil, gente, mais ou menos, os números são muito assim, diferentes, tá? Não existe um consenso. Mas aqui no Brasil, existe um número mágico. Mais ou menos 13 milhões de brasileiros sofrendo com algum tipo de doença rara. 13 milhões. E aí já vem o primeiro parênteses aqui, Rafael e todos. 13 milhões são de indivíduos afetados pela doença rara, mas podem multiplicar por 5 isso daí, porque todo indivíduo que tem uma doença rara acomete todo o ambiente familiar, o pai, a mãe, amigos, cuidadores, então multiplica por 5. Certamente nós estamos falando aqui 50, 60 milhões de indivíduos que está muito próximo de uma doença rara. 13 milhões impactados diretamente. O ambiente familiar, 50, 60 milhões de indivíduos. E só para ter uma proporção também, gente, 13 milhões de indivíduos com algum tipo de doença rara, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 15 milhões de brasileiros com diabetes, por exemplo, que é uma doença super prevalente no Brasil, né? Esses 13 milhões de indivíduos com doença rara, ele é subdividido em 8 mil, mais ou menos, tá? 8 mil tipos de doença rara. Então, são 13 milhões de brasileiros subdivididos entre 7 a 8 mil tipos ou classificações de doença rara. Tem muitas doenças raras que a medicina não conseguiu descrever ainda completamente, a medicina não conseguiu ter detalhes, né, para fazer um diagnóstico, tratamento correto. Então, é muito complexo esse cenário todo. Então, eu trouxe esses cenários para a gente começar a ter uma noção de grandeza, de números, tá? 13 milhões de indivíduos subdivididos em 8 mil categorias. Ao mesmo tempo, 13, 15 milhões de brasileiros somente sofrendo com diabetes no Brasil. Então, são proporções muito diferentes, né, do ponto de vista de impacto social. Muito bem, então nós já sabemos que são 13 milhões de indivíduos, correto? Desses 13 milhões, 80% deles, as doenças raras,
é de causa hereditária, genética. Então, 80% de 13 milhões, genético hereditário. 20% desses 13 milhões são de causas ou fatores externos, infecções bacterianas, infecções virais, alimentação, pode acometer também algum tipo, ou desencadear algum tipo de doença rara. Então, a grande maioria, nós temos aqui um Pareto, tá? 80% desses 13 milhões de brasileiros, a causa é genética, tá? Então, e desses 80%, 70%, aí começam as crueldades. 75% desses 80% são crianças. Crianças, tá? E dessas crianças, pessoal, cerca de 30% não chegam até 6 anos de idade. Então, é muito complexo, é difícil, tem uma boa parte dessas doenças que as crianças já nascem e o médico, os familiares, qualquer pessoa que olha a criança já identifica que tem alguma sequela, já identifica que tem algum mal. Então, essas doenças hereditárias, essas doenças genéticas, muitos casos, você olha a criança, você já identifica, poxa, tem algum tipo de problema. Outras vai desenvolver essa doença rara com o passar do tempo. Você começa a identificar que essa criança não desenvolveu os seus aspectos motores, não desenvolveu a sua intelectualidade, começa a alimentar, por exemplo, tem algum tipo de interação alimentar e começa a desenvolver alergia seríssima, é uma doença rara. Então, nós temos esses dois tipos, tá, de grandezas. Essas crianças que já nascem, do ponto de vista hereditário, que carrega isso dos familiares, e já logo de cara é feito o diagnóstico, e tem muitas crianças que, com o passar do tempo, que é feito o diagnóstico. E outras doenças, olha como é difícil isso, gente. Outras tantas doenças, a pessoa vive a vida inteira e vai desencadear isso depois de 50 anos, 60 anos, que começa a ter algum tipo de sintomatologia. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece com uma doença rara, tá? Do ponto de vista de estatística, classificação, dados epidemiológicos. Então, 13 milhões, desses 13 milhões, 80% é hereditário, desses 80%, 75% são crianças, e desses 75% que são crianças, 30% delas não chega a 6 anos de idade. Tá? Então, esse é o arcabouço estatístico, epidemiológico da doença rara. Tá? Mas por que eu fiz questão de falar para vocês, pessoal, que quando a gente trabalha com doença rara, dado estatístico, epidemiológico, evidência científica é super importante, mas é muito importante. Agora, quando nós olhamos a fundo, o que é mais impactante mesmo é o aspecto social, né, gente? Infelizmente, a maior parte desses milhões de cidadãos aqui que vocês ouviram falar aqui os números, não tem acesso, porque 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para ter algum tipo de atenção ou cuidados de saúde. É muita gente. 210 milhões de brasileiros, 80% deles, se tiver uma dor de cabeça, uma unha encravada, um câncer, uma doença rara, não vai num plano de saúde, porque não tem. Vai ter que depender do setor público. Então, é muito importante que os gestores públicos estejam conscientes, estejam cientes, né, do impacto social que é a doença rara para esses brasileiros, porque esses brasileiros não têm acesso ao diagnóstico, não têm acesso ao tratamento, não têm acesso a equipes multidisciplinares, porque aí é uma outra perversidade da doença rara, porque a maior parte das vezes, 100% das vezes, dá para falar isso, não é um médico só que trata esse paciente, é uma equipe multidisciplinar, é um médico especialista no assunto. Se a doença rara pulmonar, é o pneumologista que vai tratar esse paciente, ele vai fazer o acompanhamento dele, porém, junto com esse médico pneumologista, existe também fisioterapeuta, nutricionista, dentista, gastro, um monte de gente, geneticista. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai ter que ter atenção para esse paciente.
E a maior parte dos hospitais públicos, dos centros de referência, meus amigos, não estão hoje preparados para receber pacientes com essa complexidade. Nós temos, sim, centros de referência, assim, muito importantes, estruturados no Brasil, mas muitos, né? Só que, infelizmente, dá para contar, assim, nos dedos. Então, o que acontece? O paciente com uma doença rara lá de Manaus ou de Porto Alegre, às vezes, não tem acesso, não tem conhecimento no seu hospital. Aí ele vai ter que viajar para um centro de referência com a sua família para ter algum tipo de diagnóstico, tratamento ou assistência para essa doença. Então, eu queria deixar muito claro o aspecto social que está envolvido nessa complexidade toda que é a doença rara. Tem muita evidência científica, dados estatísticos, epidemiológicos, porém, o aspecto social, no meu ponto de vista, gente, é um dos aspectos mais importantes para uma tomada de decisão para um gestor público. E hoje o Ministério da Saúde ele está mais atento a essa causa. Felizmente, depois de muita pressão social, muito engajamento social de entidades representativas, de pacientes, de médicos, de indústria farmacêutica, de parlamentares, se engajando na causa, né? E está levando isso para o policymaker, para que ele faça a política pública adequada. Até 5, 6 anos atrás, gente, nós não tínhamos políticas públicas de saúde estruturadas no Brasil. Isso, felizmente, começou a mudar, felizmente. O governo publicou, em 2018, a portaria, o Ministério da Saúde, né, a portaria 199, que começou a definir a política pública nacional para o tratamento dos raros. A partir daí, começou a desencadear uma série de atividades, engajamentos, iniciativas, projetos de lei em prol desses pacientes raros. O governo montou essa portaria baseado em dados técnicos e tentou, né, fazer uma padronização de um centro de referência adequado para receber esses pacientes raros. Só que, desde essa publicação, gente, é uma portaria muito estruturada, importante, mas ela é muito burocrática. Ela é muito complexa para ser executada, essa portaria no Brasil. E quem fala isso, gente, não sou eu que estou falando aqui para vocês. São os fatos. Os fatos falam por si só. Desde a publicação dessa portaria 199, hoje nós temos no Brasil, não sei se vocês sabem, 20 centros de referência habilitados como um centro de referência para o tratamento dos raros. Só 20 pacientes, desde a publicação lá de 2014. Então, é uma política pública de saúde que os fatos comprovam que precisa ser modificada ou atualizada, precisa pensar diferente nessa portaria. Foi um grande avanço, um gigantesco avanço, porque a partir dessa portaria, muita coisa aconteceu do ponto de vista de mobilização e engajamento, porém, precisa ser revista. Esses 20 centros de referência não são suficientes para atender esses 13 milhões de brasileiros. Tá? Então, isso precisa ser revisto. Essa discussão, gente, ela é uma discussão muito eminente no parlamento, é uma discussão muito forte também nos fóruns de discussão de políticas públicas de saúde. Alguma coisa precisa ser repensada nessa portaria, que, de novo, queria deixar muito claro, foi um grande avanço, porém, precisa ser repensada. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu queria compartilhar com vocês aqui, gente. Tudo bem, evidência científica é importante, é relevante, nós temos os números, nós temos as estatísticas, só que, para começar a conversar, gente, precisamos pensar do ponto de vista de impacto social. Lídia, você levantou a mão, queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Esses centros de referência, eles estão normalmente associados a universidades ou a hospitais universitários? Como que a atuação, como que as universidades federais influenciam nessas políticas públicas? Ou quanto elas influenciam? Muito boa sua pergunta, muito boa, excelente.
A maior parte deles, sim, está ligado à universidade, mas não é um critério para a inclusão, tá? Tem muitos hospitais públicos que estão habilitados hoje, desses 20, uma boa parte deles é um hospital público convencional. Porém, essa portaria exige, Lídia, uma série de estruturação administrativa e técnica também, tá? Então, precisa ter equipe multidisciplinar, precisa ter estrutura, precisa ter financiamento, precisa ter engajamento dos 3 entes federativos, o município, Estado e a União. Os 3 vão entrar com recursos para essa estruturação. Então, a universidade, é bom ter uma universidade, Lídia? Sim, é bom, mas não é um critério de inclusão ou de exclusão, tá? Muito boa a sua pergunta. E aí, Lucas? E aí, André, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a benchmark. Como que o governo faz para... tem alguma referência no mundo que o governo pode usar para guiar um pouco as decisões dele, ou é algo na linha da tentativa e erro? Você sabe de algum país que passou por um cenário, ou tem um cenário tão ruim quanto o Brasil, e quais políticas foram realizadas e o resultado metrificado disso? Ô, Lucas, essa complexidade das doenças raras não é assim um cenário só do Brasil, tá? Infelizmente, é um desafio internacional. Os Estados Unidos têm as suas dificuldades, a Europa, o Japão, os países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, todos estão diante desta complexidade que é o tratamento dos raros, tá? Por quê? Via de regra, os recursos são finitos e as demandas cada vez maiores. Que demandas são essas, Lucas? Cada vez mais, a sociedade como um todo está mais informada. Os médicos estão mais informados, os familiares estão mais informados, os cidadãos estão mais informados. Então, é mais comum hoje fazer um diagnóstico ou ter mais atenção para a doença rara, porque a internet está aí, qualquer dúvida que acontece, a pessoa entra na internet, já procura informação, então acaba aumentando cada vez mais essa demanda, né, por assistência à saúde. Então, essa dificuldade, Lucas, não é uma prerrogativa do Brasil, tá? O mundo inteiro está diante desse desafio, que é entender mais a doença, né? Precisamos ter mais conhecimento técnico, científico das doenças, precisamos ter mais estruturas, precisamos ter mais leis, precisamos entender todo esse mecanismo. Então, não é somente o Brasil, tá? A Europa, respondendo objetivamente a sua pergunta, Lucas, a Europa, eu vejo que ela está bem assim evoluída do ponto de vista de engajamento social, tá? Os governos estão mais atentos, estão incorporando tecnologias, estão avaliando mais tecnologias para o tratamento dos raros. Associações de pacientes, a Eurordes, é uma associação de pacientes que representa os pacientes raros na Europa, faz um trabalho muito legal, profissional, de engajamento e capacitação, então consegue convencer muitos policymakers nesse contexto. Então, respondendo objetivamente, eu vejo muito a Europa como um passo adiante, tá? Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Um país capitalista, as pessoas tendem, né, a ter mais acesso à saúde. O Brasil, Lucas, se você me permite, não é um caos que está acontecendo no Brasil. Eu não colocaria dessa forma, tá? Nós temos muitas oportunidades de melhoria, muitas. Só que nós estamos engateando ainda nessa política, mas estamos evoluindo. A portaria que eu falei para vocês já foi uma evolução. A chegada da Conitec aqui no Brasil para tentar estabelecer algum tipo de critério de avaliação de tecnologia de saúde foi um avanço também. Então, nós estamos evoluindo, felizmente. Tá? Outro ponto importante, Lucas, aqui no Brasil. Eu vejo cada vez mais os parlamentares, olhando aqui as relações governamentais, né? Os parlamentares, seja na Câmara ou no Senado Federal, cada vez mais discutindo a causa, né, dos raros, cada vez mais engajado, fazendo proposições de lei, fazendo frentes parlamentares, discutindo o assunto. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque o papel do legislativo é fiscalizar o executivo e contribuir positivamente com a política pública, né? Então, eu vejo muita conexão hoje, Lucas, do paciente, dos médicos, da indústria, do parlamentar e também do poder executivo, e em tentar arrumar esta engrenagem.
porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Qualquer gestor público que esteja diante de uma complexidade como é a doença rara, não é nada fácil. O recurso é muito limitado e a demanda é cada vez maior. Então, é difícil no Brasil e no mundo, mas eu vejo a Europa como um passo adiante aí, viu, Lucas? Muito obrigado. Valeu. Acho que foi a Raquel que levantou primeiro, né, Raquel? Isso. Bom, André, obrigada por falar sobre esse assunto, né? Eu confesso que eu fui procurar mais sobre, porque na família do meu marido tem uma doença rara, então meu cunhado foi, né, já diagnosticado e meu marido teve que fazer também o exame genético, né? Então, aí, partindo disso, né, eu pesquisei muita coisa, etc., e tive acesso, até inclusive fui pessoalmente na Rede Sara, em Brasília, né? E é lá que o meu cunhado tem esse atendimento multidisciplinar, né? Então, assim, pensando que é uma referência, inclusive, para outros países, né? A Rede Sara, e é uma rede que tem o seu recurso público, né, do governo federal. Bom, partindo dessa premissa, eu queria entender de você o que você acha que falta ainda para que nasçam mais centros como a Rede Sara e se seria possível mais parcerias público-privadas para fomentar esse tipo de... não só no caso das doenças raras, mas em outros casos mais complexos também, né? Pô, Rafael, você não me falou que essas perguntas iam ser todas assim de alto nível, né, cara? Muito excelente. Pô, aqui cara. não dá para esperar outra coisa. Legal. Obrigado pela pergunta, viu, Raquel? Muito boa mesmo, tá? Eu ouso dizer que essa pergunta, no meu ponto de vista pessoal, ela é muito objetiva, tá? A única resposta para que a gente consiga evoluir, Raquel, é a seguinte: engajamento social. Nós temos, como cidadãos, essa prerrogativa de nos engajar, de estruturar todos esses atores do mercado para que o policymaker, né, o formador de uma política pública, exerça o seu papel, esteja convencido desta necessidade e faça o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Então, se não tiver engajamento social, Raquel, eu garanto para você que nós vamos continuar nesses 20 centros de referência por mais 10, 15, 20 anos, tá? E aí, Raquel, se você me permite, o Brasil, o brasileiro como um todo, né, nós temos assim, uma tendência de criticar o SUS, de né, questionar, nós temos um cenário muito difícil, ruim, mais ou menos, viu, Raquel? Porque o governo, quando quer fazer uma política pública de saúde, faz com maestria. O Brasil, ele é referência, Raquel, para políticas públicas no mundo inteiro, para algumas políticas. Eu vou citar algumas delas. Tratamento de DST, AIDS, hepatite, o Brasil é referência internacional. Transplante de órgãos públicos, o Brasil é o maior centro internacional de transplante de órgão público. Urgência e emergência, a estrutura que o Brasil tem do SAMU é referência internacional. Programa Nacional de Imunização, antes da Covid, era referência internacional. Depois da Covid, tivemos um pequeno deslize aí, mas continuamos como uma referência. Ou seja, política pública de saúde, Raquel, não tem que ter ideologia, não tem que ter se é vermelho, azul, verde, amarelo, entra governo, sai governo, tem que estar política de Estado, é uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Quando isso acontece, Raquel, a execução dessa política pública de saúde tende a ser mais assim objetiva, tá? Então, o que falta um pouco para outros centros de referência serem igual o SARA, que você comentou, é esse engajamento. Então, a gente tem que se mobilizar. Não é nada fácil, porque a gente fala em engajamento social, né? Parece uma coisa, olha, que legal, vamos fazer engajamento. Mas, gente, é muito difícil, mas é muito difícil conseguir engajamento. Mas estamos aí diante dessa dificuldade, desse problema, e eu, atuando hoje na indústria farmacêutica, eu trabalho muito nesse sentido, Raquel, de tentar conectar esses atores de mercado,
paciente, médico, a própria indústria, o parlamentar, o decisor, para que eles possam falar a mesma língua. Porque não adianta a indústria falar que tem 1.000 pacientes, a associação de pacientes falar que tem 1 milhão de pacientes. Não adianta a sociedade médica falar que a evidência científica é a melhor que tem, se o governo não está enxergando isso. Então, de alguma forma, a gente tem que conectar essas pessoas para que isso aconteça, uma política adequada e que o hospital SARA seja uma referência, porque se o HC de São Paulo não tem um centro de referência hoje, poxa, por que não conectar o SARA, né, para compartilhar a sua experiência com o HC de São Paulo, para que ele se sinta estimulado e execute essa política pública? Por que o SARA conseguiu e o HC de Manaus não conseguiu? Alguma coisa não está em linha, né? Tá bom? Consegui responder, Raquel? Com certeza, obrigada. Valeu. E aí, Aline? Oi, André. A minha dúvida é mais com relação ao orçamento, né? A gente sabe que existe um orçamento direcionado para a saúde, e se dentro desse orçamento existe uma fatia que vai para o caso de doenças raras, ou se não tem, e daí precisa desse engajamento, desse envolvimento para que tenha, né, esse orçamento direcionado. Muito bem, Aline. Obrigado pela pergunta. Bom, Aline, respondendo objetivamente, hoje o orçamento do Ministério da Saúde é de mais ou menos 131 bilhões de reais. 131 bilhões de reais. Desses 131 bilhões de reais, mais ou menos 18, 20% desse monte de dinheiro, esse mar de dinheiro, é para comprar remédios, tá? E a compra desses medicamentos tem tudo aí dentro, Aline. Tem compra de vacina, compra de antibiótico, tratamento oncológico, tem de tudo aí, tá? O que falta hoje, esse é um tema, eu queria te agradecer a pergunta também, Aline, esse é um tema que a gente está discutindo muito em alguns fóruns sobre políticas públicas, tá? Porque não existe um centro de custo deste orçamento que eu falei para vocês, direcionado especificamente para o tratamento dos raros. Não existe. Então, o Ministério da Saúde, desses 130 bilhões, mais ou menos 20% disso é para comprar medicamentos. E aí, para comprar medicamentos, ele atende os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, conhecidos como os PCDTs. Então, nós temos vários PCDTs que o Ministério da Saúde oferece para os cidadãos, tá? Então, tem PCDT de tudo, vários, inclusive para algumas doenças raras. Então, o Ministério da Saúde recebe toda essa demanda social para atender especificamente os pacientes que se enquadram neste PCDT, tá? E aí o Ministério da Saúde faz a compra. Esse é um processo extremamente burocrático, difícil e pouco transparente, Aline. É muito pouco transparente, porque o ideal seria ter um centro de custo para pensar estrategicamente uma política de doença rara. Só que não existe também isso, Aline, um centro de custo específico para o tratamento oncológico, para o tratamento do diabetes, para o tratamento da hipertensão. Não existe um centro de custo específico que permita um pensamento estratégico. Não tem. Então, o governo está à mercê, né, dessa demanda social. O que chegar lá para ele, ele vai avaliar, vai fazer um protocolo e vai fazer a aquisição desses medicamentos. E aí entra dentro desse orçamento que eu falei para vocês, tá? 130 bilhões é o total, mais ou menos 20% disso é para comprar medicamentos. Os 80% desses 130 bilhões é para recursos humanos, a manutenção da estrutura hospitalar. É um assunto muito difícil esse de orçamento, tá, Aline? E aí, eu já te passo a palavra, tá, Rafael? E aí, o que acontece, gente? O que acontece? Existe aí, é uma opinião minha, pessoal, tá? Uma das piores e das mais perversas formas de acesso à saúde que tem no Brasil chama-se judicialização, tá? Uma boa parte desses pacientes de doenças raras ou oncológicas, qualquer paciente, né, que procure atenção no setor público, no SUS, no hospital público, e que não tenha acesso ao medicamento, ao diagnóstico, ao que quer que seja,
esse paciente, essa família pode ingressar com uma ação judicial contra o Ministério da Saúde, ou contra a secretaria, ou contra o hospital. É um direito do cidadão, faz parte, é um direito constitucional nosso. Artigo 196. Saúde, um dever do Estado, um direito do cidadão. Qualquer um de nós, brasileiros, podemos abrir uma ação judicial contra o governo. Então, quando eu procuro o governo, procurando assistência à saúde, e não encontro essa assistência à saúde, eu tenho o direito de acionar o governo, entro com uma ação judicial. Porque o protocolo que eu falei para vocês, o PCDT do governo, a maior parte das vezes está desatualizado, ou a pessoa não tem acesso. Aí é óbvio, se fosse um caso familiar meu, eu ia procurar até o último instante, porque é um direito nosso. Nós pagamos os nossos impostos, e é um direito constitucional. Nós temos o direito de acionar o Estado para ter acesso à saúde. Tá? E quando isso acontece, não é muito bom, gente, porque quando vai para um juiz, o juiz ele não tem informação técnica, científica, para falar se aquele medicamento é adequado para o tratamento da doença rara. Ele fica na opinião de um médico, e isso não é correto. Então, quando a gente olha o orçamento, Aline, tem todo esse número que eu falei para vocês, só que, em paralelo, tem essa questão muito, assim, horrível, e que é uma jabuticaba brasileira, né? A maior parte das ações judiciais, o Brasil tem, mas na Colômbia, outros países também tem, mas tão, assim, crônico como nós vemos, o Brasil é líder, tá? Em paralelo está acontecendo isso. O Ministério da Saúde tem o orçamento, só que tem as questões de ação judicial e que isso precisa ser discutido com detalhes, mas eu garanto para vocês que é um assunto tão polêmico, que a gente vai ter que marcar um outro bate-papo para a gente discutir essa caixinha perversa, mas às vezes necessária, chamada de judicialização. Legal, André. Posso entrar nessa aí agora? Deixa eu só interromper, Rafa, e fazer um comentário. Claro. Eu lembro do Mandetta, quando começou a pandemia, e ele falou assim, alguém perguntou para ele assim, o que é não ter leitos? O que significa entrar em colapso? Né? Alguém perguntou para ele, um jornalista perguntou para ele, ele respondeu, significa que pode judicializar com o Papa que o problema não vai ser resolvido. Você falando aí, eu lembrei disso, eu lembrei dessa resposta do ministro no início da pandemia. Esse capítulo, viu, Lid, de todos aqui, de judicialização, é um tema bem interessante, viu? Até sugiro a gente marcar esse outro bate-papo, tá? Mas existem, no meu ponto de vista aqui, tá? Eu, André, pessoal aqui, tem dois tipos de judicialização. Tem a judicialização que é necessária, que qualquer um dos nós brasileiros temos o direito de recorrer, né, à justiça para ter acesso a qualquer tipo de assistência à saúde, seja medicamento, equipamento, assistência médica, o que for, exame. Essa é a judicialização necessária. Eu procuro o governo, não tenho acesso, vou procurar os meus direitos. O que acontece hoje no Brasil, gente? Existe a banalização da judicialização. Hoje existe a judicialização de dipirona, metformina, que custa R$15, fraldas geriátricas pompom, cogumelo do sol. Tudo isso, gente, tem um monte, mas milhares de judicialização. É correto isso, gente? Eu questiono muito. Eu acho que é a forma mais perversa que tem esse tipo de judicialização. Mas, quando chega essa demanda para o juiz, ele está na frente dele um relatório de um médico, falando que se a justiça não liberar a dipirona para aquele paciente pode morrer daqui a 30 minutos. Pô, qualquer juiz vai se sentir, né, tocado, fala, poxa, se eu falar não para esse caso aqui, eu vou ser o responsável pelo óbito desse paciente. Espera aí. Então, dá o parecer favorável. Será que isso está correto? Será que esse relatório desse médico está correto? Aí chega essa demanda para o juiz. Ele não tem conhecimento técnico para fazer esse discernimento. E aí fica nesse impasse, gente. Eu não queria ser um juiz, né, nesse momento, mas de jeito nenhum, tá? E aí o governo está muito atento a isso, porque o impacto orçamentário, Aline, é muito grande. Estima-se hoje, mais ou menos, cerca de 8 bilhões de reais
é o orçamento do Ministério da Saúde para arcar com as ações judiciais. Tá? Esse é um ponto muito importante. Então, o governo, para tentar minimizar esse problema, é um problema isso aí, da judicialização, criou alguns núcleos de assessoramento dos juízes, que chama NATES, Núcleo de Avaliação de Tecnologia de Saúde. Eles estão fazendo isso eletrônico, e NATES. Então, por exemplo, chega uma demanda por um juiz na comarca aqui de Diadema. Esse juiz tem lá um parecer de um médico, falando que se ele não der o dipirona para esse paciente vai morrer daqui a 30 minutos. O juiz não sabe se isso está correto ou não. O que o juiz faz? Ele pede uma opinião desse núcleo de aconselhamento, do NATES. O núcleo de aconselhamento vai mandar para o juiz uma segunda opinião técnica. Aí o juiz ele vai ter duas opiniões na frente dele. Uma opinião falando do médico, né? Sim, precisa dar dipirona, que senão esse paciente vai morrer daqui a 30 minutos. A outra opinião técnica do NATES falando que não precisa dar dipirona, que esse paciente não vai morrer daqui a 30 minutos. O juiz ele vai ser soberano na sua decisão. Ou ele vai falar sim, ou ele vai falar não. Mas baseado no quê? Em duas opiniões técnicas. Aí ele toma a decisão correta. Antes do NATES, gente, eu juro, eu não queria ser juiz. Porque ia chegar uma demanda dessa para tratamento, sei lá, da epidermólise boliosa. Que raio que é isso, gente? Não tem a menor ideia do que é isso, né? Não tem condição. Aí o NATES veio para tentar ajudar isso e dar uma segunda opinião técnica. Mas, como eu falei para vocês, gente, a judicialização é um capítulo à parte, dá para falar mais uma hora aqui fácil. Vamos marcar um outro bate-papo. Beleza? Obrigada, André. Mariana, Beleza. já vou te passar. O Rafael estava na fila aí, já passo para você. Mas eu acho que a Mariana, acho que a questão pode ser até a mesma para continuar sobre a judicialização, porque eu fui procurador municipal uma época e atuei do outro lado. Exatamente, de falar, putz, entraram com pedido de remédio, medicamento, tal, e putz, tinha que fazer a defesa do município, né? E o pior, eu acho que tem graves problemas aí, porque é o que você falou, você distorce a política pública, porque aquele grande problema social que você mencionou, com a judicialização, ele piora, porque, obviamente, só quem tem mais condições é que consegue judicializar, e, portanto, e normalmente são medicamentos caros, então você desvia mais do orçamento, né, para uma situação preventiva, mas também concordo com você do outro lado, também já passei, não para meu uso pessoal, mas aqui em casa da gente ter que judicializar, porque era alguma coisa que estava na farmácia de alto custo e de repente parou de vir o remédio sem aviso, sabe? Aí você fica naquela situação que você acaba, não, vou judicializar, e é como você falou, você vai até a última instância para conseguir aquilo, né? Mas realmente concordo totalmente com você sobre a distorção que isso acaba causando na política pública como um todo, né? Na importância da gente pensar mais nisso. Agora, quanto ao orçamento, que é da onde você pode tirar os recursos também para construir essa política pública, né? Eu vejo que tem dois pontos. Tem um lado de Pharma, né? Pharma busca essa possibilidade de distribuir os medicamentos que não são acessíveis para a nossa população. Por outro lado, eu sei também que, ao lado dos prestadores de serviço, que muitas vezes também ficam naquela luta de reajustar a tabela do SUS, que paga os serviços, que os prestadores privados, tal. Então, eu sinto que esses dois setores muitas vezes estão disputando por esse orçamento que não é carimbado, né? E cada um tentando pegar uma fatia. Existe algum esforço de sinergia desses dois lados, de combinar um pouco estratégia, ou ainda são, porque eu não acompanho muito de perto, já faz muito tempo, mas ou ainda são setores que ficam um pouco batendo cabeça pelos recursos? André, muito pé na porta. E uma segunda... né? E uma segunda, só para amarrar, que é sobre uma questão que às vezes é difícil, dessa união das farmas com as associações, né? Muitas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes, não, mas essa associação está fazendo isso, está pedindo isso, porque ela é bancada por aquela farma que isso e aquilo, né? Sempre a gente ouve essa história. Como que mas eu sinto que já evoluiu bastante.
Como que é essa relação? Hoje ainda é uma objeção que as pessoas levantam, ou já se entendeu que os interesses estão mesmo convergentes e realmente estão precisando resolver um problema público, né? Bom, muito bom. Pô, o leque de perguntas aí, gente, tá boa, hein? Tá muito bom. Vamos nessa então, Rafa. Então, a primeira pergunta, cara, existe assim uma complexidade muito grande para se atualizar a tabela do SUS. Esse é um nicho que muita gente está debruçado sobre ele. Só para compartilhar com você, Rafael, hoje o custo de uma consulta pública no hospital público é de R$ 10. R$ 10 é o repasse, né, do Ministério da Saúde para um hospital público fazer a sua gestão. Para fazer um parto hoje, a tabela do SUS vai remunerar o hospital público por volta de R$ 420. O mesmo parto no hospital privado hoje está na faixa de R$ 2.000, tá? Então, esse é um problema seríssimo, Rafael. Eu queria te agradecer por você trazer esse ponto aqui, mas não tem como resolver isso, Rafael. Qualquer centavo que se atualize a tabela do SUS vai dar um impacto orçamentário gigantesco. Você vai ter que colocar mais 130 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde, vai sair de 130 para 260 e não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Porque a grande discussão que tem hoje, Rafael, uma das grandes discussões é a seguinte: será que o que falta no SUS hoje é mais recurso ou é gestão? Ou faltam os dois? Será que adianta colocar mais 100 bilhões para sair de uma tabela de R$ 10, para sair para 20, sair de R$ 400 para um parto para 800? Será que isso vai resolver o problema? Essa é a pergunta que ninguém tem resposta, Rafael. A pergunta que todo mundo faz, que é super pertinente, é: precisamos atualizar a tabela do SUS. Fato, isso é fato. E aí, Rafael, tem uma discussão assim colossal, homérica, gigante, hoje no Congresso Nacional. O próprio Luizinho, que é o presidente hoje da Comissão de Seguridade Social e Família, ele é um dos líderes defensores assim hoje no parlamento para a atualização dessa tabela. Mas o assunto é difícil, cara. É muito difícil. Ninguém tem essa resposta assim fácil. Precisa de muita análise, muito envolvimento. Por quê, Rafael? O SUS, quando nós pensamos o SUS, é uma gestão tripartite. Não é somente o Ministério da Saúde. Tem a caixinha do município, tem a caixinha do Estado, tem a caixinha do governo federal, e às vezes, a maior parte das vezes, tem as 3 caixinhas que atuam junto numa política. Mas o SUS foi pensado assim lá em 1988, com a lei do SUS, né? Então, foi pensado o SUS dessa forma, uma divisão tripartite, cada um com a sua responsabilidade. E aí virou esse monte de leis, portarias, regulamentações e burocratizou. Mas é difícil, precisa melhorar, Rafael, mas eu queria pontuar que, de novo, nós brasileiros temos que ter orgulho do SUS que nós temos hoje, tá? Porque são em situações como a gente está presenciando hoje, um fato histórico, né? Que é o impacto dessa pandemia, né? O SUS, do jeito que ele é hoje, ajudou muita gente a sair ou pelo menos atenuar a nossa dificuldade. Nós temos uma estrutura, né? Muitos países não têm SUS, e aí o acesso das pessoas é mais difícil. O SUS hoje ele está mais sedimentado, precisa melhorar muito, Rafael. E um dos pontos para melhorar é a tabela do SUS. Fato. Estão discutindo, estão pensando, estão tentando, mas ouso dizer, Rafael, que no curto prazo, no médio prazo, esquece. Difícil. Não, difícil. também acho. Tá bom? Legal, obrigado, mas viu? Tem muita gente discutindo isso, tá? Sobre a segunda pergunta, concordo também 100%, Rafael, melhoramos muito, o compliance veio aqui para estabelecer uma série de regras, transparência, e muito necessária, porque até pouco tempo atrás não tínhamos políticas estabelecidas, né, de compliance, de atuação junto a essas entidades representativas dos pacientes. Então, muita coisa estava sendo feita de forma questionável. E aí, tudo que aconteceu num passado recente com as indústrias, com as associações, até de judicialização também, foi um mal necessário, eu diria.
veio para regulamentar e regularizar esse mercado, Rafael, porque estava indo para um caminho não muito positivo, do ponto de vista de transparência. Hoje nós temos um mercado, Rafael, muito, mas muito regulado, tá? Do ponto de vista de compliance. A maior parte das indústrias farmacêuticas tem ações, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos ou dos países, etc., ou da Europa, e qualquer atividade suspeita, ilícita, vai impactar em bilhões e milhões de dólares. Então, as indústrias hoje, Rafael, estão muito mais capacitadas, profissionalizadas, organizadas para atuar junto com essas associações de pacientes. E, como eu falei, eu vou repetir aqui, foi um mal necessário que aconteceu, Rafael. Hoje, nós temos uma transparência, regras claras, está muito mais visível essa junção de forças. Porque nós também temos, viu, Rafael, uma tendência de olhar a indústria farmacêutica como uma certa vilã, né, dessa história. A indústria farmacêutica, sempre ouço isso, né? Não, a indústria farmacêutica tem um papel muito importante disso, de trazer informações, trazer estudos clínicos, tentar atuar de forma harmônica nesse mercado. Hoje a gente está muito mais consciente dessa responsabilidade social, Rafael, muito, tá? Então, nós evoluímos, nós temos hoje regras políticas muito claras, nós temos a Interpharma e o Sindusfarma aqui no Brasil, com códigos de compliance que tentam fazer a orquestração dessa interação, que é muito positivo. Então, nós temos regras muito restritivas de atuação. Então, nós evoluímos muito. A indústria evoluiu muito, tá? E, ao mesmo tempo, Rafael, as associações de pacientes evoluíram muito também. Esses mesmos casos que impactaram a indústria negativamente e que ajudou a gente, impactou a associação de pacientes também. Elas estão muito mais conscientes, estão muito mais atentas a essas questões. E, em alguns momentos, Rafael, pasme, quando a gente procura a associação de pacientes para propor algum projeto, discutir alguma causa, alguma bandeira, eles falam, poxa, mas isso não é ideal do ponto de vista de compliance. Eu vou atender ao meu compliance. Pô, é muito legal ouvir isso, Rafael. É muito legal. Há um certo tempo atrás, não tinha nada disso, cara. Então, foi muito bom o que aconteceu, foi negativo, porém, veio para melhorar o mercado, para ajustar, e que precisava desse ajuste. E aí, olhando para a associação de paciente, Rafael, nós temos duas categorias. Nós temos a associação de paciente super estruturada, que quando a gente começa a falar com o diretor de advocacy dessa instituição, o cara dá show, um Coguia, a Abrale, Instituto Unidos pela Vida, que é um instituto que nós trabalhamos aqui sobre fibrose cística, tantos outros, a Febra Raras, do Tony, Casa Hunter, que também é do Tony, são instituições muito estruturadas, robustas, capacitadas, e que é muito bom que isso aconteça, Rafael, porque quando essas instituições procuram um parlamentar ou procuram o Ministério da Saúde, eles sabem o que falar, sabem discutir com um policymaker uma política pública de saúde. Até pouco tempo atrás, esses caras chegavam para um policymaker, preciso do meu medicamento, eu preciso do meu exame. Tá bom, mas me explica aqui, por que você precisa? Eu preciso porque preciso. Não, hoje não. Eles têm uma abordagem muito mais profissional, técnica. Escreva o que eu estou falando, Rafael. Eles sabem o que estão falando lá, cara. É muito bom ver isso daí. Beleza? Respondido? Ótimo. Obrigado, André. Obrigado. Valeu, Rafael. Mariana, Mário, você ia entrar? Eu queria só falar, André, que realmente a gente não falou de fibrose cística, né? Mas, assim, porque realmente tem muito assunto, né? Eu acho que eu sou uma intrusa aqui no ambiente, eu sou só a esposa do Rafael, quer dizer, eu não faço nem parte da Inteligov, mas eu tenho super interesse sobre esse assunto. E várias coisas que você falou, André, me provocaram assim, um monte de vontade de falar junto, sabe? Assim, de conversar junto, de debater. Então, quando você traz essa coisa de que hoje tem uma
um lugar dentro do judiciário que vai falar uma segunda opinião para o juiz, eu fico também pensando no que acontece nos planos de saúde, quando você pede a liberação de um procedimento, e aí o médico interno do plano fala que não, aí você fica naquele desespero, você enquanto paciente. Enfim, eu fiquei pensando em um monte de problematizações nesse lugar, sabe, assim, também. Acompanho associações de doenças raras e acho que muito desse papel dentro do Congresso Nacional, sim, teve um empenho dessas associações muito grandes e da sensibilização desse poder público, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que muito do movimento de trabalhar essa questão é um pouco da conscientização social, porque você colocou muito bem o aspecto social disso, seja do diagnóstico, seja da política pública, enfim, tudo isso depende muito dessa sensibilização do social, né? Mas eu realmente vou pedir aqui para todos os universitários que façam uma segunda rodada com você, porque eu realmente quero escutar, pelo menos falar de fibrose cística, né? Eu quero conhecer isso. Opa, vai ser uma satisfação, Mariana. Obrigada, viu? Pedir desculpa, André, porque a gente realmente, você começou a falar, a gente entrou com pergunta em cima e não te deixamos desenvolver bem o raciocínio, porque realmente despertou muito interesse, cara. Mas eu acho que o nosso objetivo aqui hoje, o nosso bate-papo aqui, é mais a causa da doença rara, né? A fibrose cística, Mariana, é uma dessas 8.000 doenças que estão aí, né? E que é uma política pública de saúde que poderia ser considerada como uma referência para o Ministério da Saúde. E aí tem alguns fatores que a indústria farmacêutica contribuiu diretamente para que isso acontecesse, para ser uma política positiva de doença rara. A Associação de Pacientes, Mariana, fez um trabalho, o Instituto Unidos pela Vida, fez um trabalho exemplar também. Então, é muito legal e vamos marcar um outro bate-papo e eu trago o case específico da fibrose cística para vocês. Hoje, eu queria trazer um pouco mais desse arcabouço de doença rara, para a gente depois falar especificamente de fibrose cística, porque é muita informação e é tudo muito complexo, né? Muito legal. E acredite, Rafael e todos aqui, eu estou tentando sumarizar ao máximo, né, esses assuntos, porque tem, para cada um desses pontos que a gente está discutindo aqui, gente, a Aline trouxe a questão de orçamento, o Rafael de interação com a indústria farmacêutica, com a associação de paciente, a Lídia trouxe a questão de outros centros de referência sendo capacitados, a Mariana está trazendo essa questão do engajamento. Cada um desses blocos que vocês estão trazendo, gente, dá mais 2 horas de discussão, especificamente, né? É muito, muito legal trabalhar com isso. André, eu estou pedindo a próxima reunião, não sei nem da tua disponibilidade, nem da dele, porque eu sou totalmente intrusa, tá? Eu só estou apitando aqui. Aliás, esse ponto é legal até, Mari, que você trouxe, porque assim, André, qual que é a nossa ideia? Cada vez, a Mariana, ela é professora de yoga, então ela veio aqui falar com a gente sobre essa coisa do trabalho remoto, coisa que a gente podia fazer para não ficar todo estragado, tal, né? E a ideia é que cada pessoa que fale com a gente seja convidado nas próximas, para vir nas de seu interesse e essa comunidade cresça também, né? Então, você, desde agora, também já está convidado. O que a gente tiver de encontro, a gente vai te avisar, você querendo vir, vai ser um prazer. E eu queria te agradecer por essa conversa, que foi super legal, acho que todo mundo aprendeu pra caramba. Se não me engano, acho que foi a vez que teve mais pergunta pipocando, mais gente interessada. Conversar contigo sempre é uma delícia, isso é bom de conversa também, além de ser profundo, você conversa de um jeito gostoso, a gente sente mais vontade de interagir ainda. Então, cara, super obrigado, foi para a gente super valoroso e espero que tenha sido bom para você também, tá bom? Bom demais, muito bom, Rafael. E aí eu vou fazer um convite para vocês, tá? Eu vou plagiar o nosso amigo Rodrigo, tá? Quando as coisas voltarem ao normal, a gente fazer esse encontro aqui presencial, a gente vai ter que abrir a champanhe no final do evento, tá? Fechado! Não é verdade? Fechado. A gente sempre abre a champanhe no final do evento. Então, vamos plagiar o nosso amigo Rodrigo. Navarro, sempre nos cursos tem o estouro. Bem lembrado, vamos fazer isso. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, André, novamente. Pessoal, um abraço a todos. Obrigada, André. Foi ótimo. Muito obrigada, André.